estúdio temos hoje o candidato do PSD à Câmara Municipal de Chaves, António Cabeleira. António Cabeleira, de 53 anos, é licenciado em Arquitetura Paisagista, pós-graduado em Extensão e Desenvolvimento Rural e é técnico superior da Administração Pública. Foi deputado na Assembleia da República na 11ª Legislativa no governo de José Sócrates e atualmente é vice-presidente e vereador da Câmara Municipal de Chaves. Obrigada pela sua presença aqui, António Cabeleira. A primeira pergunta que lhe faço é: o que é que o motivou a candidatar-se à Câmara Municipal de Chaves? Eu é que agradeço o convite e o que me motivou é, de facto, gostar de trabalhar a favor da comunidade, é aproveitar a minha experiência política e também como técnico, na medida em que sinto que estou preparado, exerci durante estes 12 anos o lugar de vereador na Câmara Municipal de Chaves, ao lado do Dr. João Batista. Ainda estive, como disse, como deputado na Assembleia da República. Entendo que tenho um conhecimento muito bom sobre a realidade do Concelho de Chaves, sobre o país e sobre a forma como deve ser feita a política. É isto, e uma grande vontade de servir os flavienses e de ajudar ao desenvolvimento de Chaves. Foi isso que me motivou a aceitar ser candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Chaves. A Câmara Municipal de Chaves recorreu recentemente a um programa de apoio à economia local, o PAEL. Dadas estas circunstâncias, porque este programa vai ter que ser cumprido, o que é que pretende fazer? Quais serão as suas áreas de intervenção? Este programa que a Câmara Municipal de Chaves aderiu, e aderiu em boa hora, foi importante o Governo ter apresentado este programa, na medida em que a dívida não desapareceu, a dívida mantém-se. O que aconteceu foi a dívida de curto prazo a fornecedores e empreiteiros foi transferida para a banca, neste caso para o Estado. A uma taxa de juros muito simpática, estamos a falar de uma taxa de juros de 2,65, o que não se encontra em situação na banca comercial qualquer coisa que se pareça com isto, o que teve uma dupla vantagem. Por um lado, termos transformado, como eu disse, a dívida de curto prazo em dívida de médio-longo prazo, neste caso médio prazo, escalonada no tempo, com esta taxa de juros muito simpática, e injetou de imediato dinheiro na sociedade. O que quer dizer que as empresas a quem o município de Chaves e os outros municípios do país tinham dívidas, colocaram o dinheiro ao sabor da economia, o que é de facto importante. Esta dívida não tem qualquer tipo de problemas para a gestão corrente e normal da Câmara Municipal, na medida em que, com esta dívida transformada de dívida de curto prazo em dívida de médio prazo, continuamos ainda com capacidade de endividamento. A Câmara Municipal de Chaves ainda pode ir à banca, pedir dinheiro emprestado para fazer obras. Portanto, continuaremos a fazer o que faz falta para Chaves, com particular atenção que vamos ter que ter neste próximo mandato e com as dificuldades que algumas famílias estão a passar. Na vertente social, tem que haver aqui uma preocupação forte e dentro da área social, com especial atenção e preocupação para os mais idosos, que, como sabe, em municípios como o de Chaves, do interior do país, a população idosa é em número significativo e, tal como no resto do interior do país, muitos vivem isolados e precisamos de garantir na totalidade do território o serviço de apoio domiciliário. Portanto, essa é uma das grandes apostas, é na área social cobrir todo o território com serviço de apoio domiciliário, para além de querer ajudar as IPSS do Concelho a aumentar os lares que, entretanto, estão já em construção, alguns e outros em projeto. Em termos de necessidade de obras para o desenvolvimento socioeconómico do Concelho de Chaves, eu destacaria, primeiro, vamos concluir as obras que, entretanto, se iniciaram e que ainda vão terminar no mandato seguinte. Eu estou aqui a lembrar-me do Museu das Termas Romanas, que já vai terminar em 2014. Fundamentalmente essa, na medida em que o parque de estacionamento do Quarteirão do Faustino, que irá iniciar-se brevemente, terminará ainda este ano, em princípio, se a obra não tiver
se o empreiteiro não colocar qualquer problema. A Fundação Aldir Afonso também está prevista ser concluída em dezembro, já será no próximo mandato, mas ainda no atual ano económico. Obras novas, ainda particular destaque para uma obra que vai iniciar-se brevemente, que é o Balneário Termal de Vidago, uma obra fundamental para o desenvolvimento da zona de Vidago e para aumentar a atratividade turística que Chaves já tem, e grande, significativa, na medida em que nós temos um centro histórico que por si atrai gente. Temos um bom parque hoteleiro, temos um bom serviço de restauração disperso pelo território, com as termas de Chaves complementadas agora com as termas de Vidago, e que também queremos vir a aproveitar a água mineral de Vilarejo da Raia e desenvolver um pequeno balneário para aproveitarmos a água de Vilarejo da Raia, o que quer dizer que, com este eixo de aproveitamento de águas minerais, Vilarelho, Chaves, Vidago, queremos constituir-nos como o principal destino termal em Portugal e gerar também, a partir daí, a grande atratividade para o estrangeiro, em particular para os meses de inverno, para a população do norte e centro da Europa. A nível de outros equipamentos, Chaves precisa ainda de alguns equipamentos esportivos, de mais um pavilhão polidesportivo e de um pavilhão temático, 2 pavilhões temáticos, um dedicado ao ténis de mesa e outro dedicado ao ténis de campo. Precisamos também de remodelar as piscinas municipais, temos já o projeto aprovado, o projeto base aprovado. Vamos ter umas piscinas requalificadas que vão aumentar a capacidade. E garanto que temos o domínio económico da situação da Câmara, sabemos quais são os encargos mensais em despesas correntes, sabemos quais são os encargos mensais com o exercício da dívida, de juros e amortização dos empréstimos, e sabemos que temos dinheiro disponível para poder fazer estes investimentos. Portanto, apesar da crise, em Chaves vai ser possível fazer novos investimentos. Falou em relação à área de intervenção, à área social, que vai ser a sua principal área de intervenção, como disse. Mas, por outro lado, nós temos a faixa jovem. Nós temos um concelho envelhecido, mas se não tivermos jovens, aqui a economia também não desenvolve, certo? O que é que pretende fazer neste aspecto, no desemprego, na taxa do desemprego jovem? Muito bem, uma excelente pergunta. O meu programa só tem 2 eixos, só tem 2 pilares. As pessoas e o processo de desenvolvimento / criação de emprego. Não quero ter preocupação com mais nada. Tudo o que quero fazer centra-se nesses 2 pilares. Nas pessoas está as preocupações com toda a área social, quer ao nível da proteção dos idosos, da proteção das crianças, mas também da educação, continuar preocupado com a valorização do sistema educativo em Chaves. Sei que muitas das competências são do Estado, mas Chaves, a Câmara Municipal, tem principal responsabilidade na escola profissional. E aí, como nós somos, o Sr. Presidente da Câmara é habitualmente o Presidente da escola profissional, temos aí um papel muito ativo na valorização das competências dos flavienses. Isto na preocupação com as pessoas. No outro pilar, desenvolvimento económico / emprego, a preocupação é, de facto, atrair empresas para se poderem fixar jovens. Sabemos que uma terra que não consegue fixar jovens ou até atrair jovens de fora, já tivemos aqui alguns momentos durante este mandato, com alguns dos investimentos privados, em que houve atração de jovens de fora. Lembro, por exemplo, quando foi construído o casino, deu emprego a muito jovem flaviense, mas num caso ou outro vieram jovens de fora viver para Chaves. Isso também é importante. Temos que ter preocupação, grande preocupação com os flavienses, mas também temos que continuar a ter preocupação para atrair jovens, eventualmente, de fora. E sabemos
que, em relação aos flavienses, infelizmente, nunca conseguiremos gerar emprego para todos. Há algumas especialidades que sabemos, pessoas que se qualificam com mestrados, que sabemos que nunca teremos capacidade para dar emprego a todos os filhos da terra, como o país não tem capacidade para dar a todos os filhos da nação. Criamos recentemente o Gabinete para a Promoção do Investimento, e esse Gabinete para a Promoção do Investimento vai ser o grande instrumento para nós o utilizarmos em duas vertentes. A primeira vertente é ajudar os jovens empresários, e não só, as pessoas que queiram montar uma empresa, a ajudá-la a formatar a sua empresa. Ajudar a desenvolver o estudo de viabilidade económica, saber se o produto que quer produzir tem ou não tem mercado, se o mercado é nacional, se o mercado é internacional, ajudar a encontrar-lhe o comercializador para o produto. Essa é uma das vertentes do Gabinete para a Promoção do Investimento. A outra vertente é o próprio gabinete a andar à procura de empresas para se instalarem em Chaves e, sobretudo, andar à procura de oportunidades de investimento e de produtos que eventualmente possam ser investidos. Durante o próximo mandato, durante o ano 2014, espero que se concretize na sua totalidade o projeto de produção de cogumelos. É um projeto interessante e esse modelo pode vir a ser replicado para outro tipo de produtos. O que é que temos nesse modelo de produção de cogumelos? Temos uma empresa que vai garantir toda a logística às 36 empresas de jovens. E o que é isso, garantir toda a logística? É dar-lhe apoio técnico, apoio com material necessário para a produção e comprar-lhe toda a produção. A comercialização já é à custa dessa empresa. O que quer dizer que o jovem que vai gerir a sua empresa só se tem que preocupar em ter a sua empresa em plena produção. Não tem que se preocupar a quem vai comprar os produtos para incorporar na unidade e a quem vai vender o produto que sai da produção. Isso vai garantir emprego aos jovens da terra. Esse vai, e também, eventualmente... Ou a quem quer investir em Chaves. A quem quer investir em Chaves. Preferencialmente aos jovens da terra, naturalmente, mas aqui não podemos estar fechados nos jovens da terra. Veja-se este exemplo, a empresa também, a Pastelnor, que não são flavienses, nem sequer portugueses, são espanhóis, em boa hora vieram para Chaves instalar-se e nós, com a instalação dessa empresa, criamos já à volta de 80 postos de trabalho e está em espaço de expansão. O modelo dos cogumelos pode agora ser replicado desde que se encontre o comercializador para a produção de muitos outros bens agrícolas. Estou a lembrar-me, por exemplo, de morangos, de framboesas, etc. Precisamos de encontrar quem comercialize, porque quem produza não é difícil de encontrar. A grande dificuldade está na comercialização. Se conseguirmos obter os parceiros que detêm os circuitos de comercialização, estamos no caminho certo. Será esse um dos papéis que vai desempenhar o Gabinete para a Promoção do Investimento. Deixe-me só dizer que, associado ao Gabinete para a Promoção do Investimento, também aprovamos um regulamento em Assembleia Municipal, um regulamento para a identificação dos projetos de interesse municipal. E aí, todos os projetos que venham a ser classificados como projetos de interesse municipal por parte da Câmara Municipal vão ter as isenções todas possíveis que a Câmara pode dar, em taxas urbanísticas, em IMIs, tudo o que possa dar. É mais uma medida para atrair empresas e para que se possa gerar emprego e para, com isso, fixar a população jovem, que é evidente, a grande preocupação é que o emprego seja fundamentalmente emprego para jovens, porque se não fixarmos a população jovem, não vamos ter a dinamização da população, na medida em que, terra onde não há jovens, não nascem crianças, onde não há crianças não há escolas, onde não há escolas não há professores e assim por aí fora. Portanto, essa vai ser
realmente a grande preocupação do próximo mandato. Nós todos os dias ouvimos falar em manifestações e greves, recentemente a dos professores e agora a greve geral. Acha que os portugueses, e nomeadamente os flavienses, vão utilizar as autárquicas ou o voto nas autárquicas para castigar o PSD e o CDS, neste caso, porque são os partidos que estão no governo? Não acredito nisso, não me parece. As eleições autárquicas são sempre eleições especiais. Desde logo, e quem tiver essa preocupação pode analisar, são sempre as eleições em que a abstenção é menor, em que a participação da população na ida às urnas é sempre em maior número. O que quer dizer que as pessoas sentem as eleições autárquicas como uma decisão sua e muitas vezes estão aliados das eleições legislativas nacionais e muito mais até das europeias, são aquelas em que têm taxas de abstenção maiores. Porque as autárquicas é um voto mais pessoal, não é? Uma pessoa, os candidatos às autárquicas, uma pessoa está mais próximo deles do que em relação a um candidato a legislativas ou a europeias. Exatamente. Não é? As pessoas querem, porque conhecem e querem escolher a pessoa que vai liderar a Câmara Municipal e a pessoa que vai liderar a Junta de Freguesia. Atenção a essa proximidade que ainda é maior, as eleições para a Junta de Freguesia. E não me parece que as pessoas habitualmente façam relação entre o poder local e o poder central, na medida em que, por exemplo, um exemplo simples para demonstrar isso, é que nas atuais 51 freguesias, o PSD não detém maioria em 16 delas. Há 16 freguesias em que o Partido Socialista ganhou as eleições em Chaves. Mas nessas 16 freguesias, para a Câmara Municipal, o PSD só não ganhou em 5 delas. Quer dizer que, até dentro dos governos locais, as pessoas sabem distinguir no voto para a Assembleia de Freguesia do voto para a Câmara Municipal. Daí que, no mesmo dia, fazem cruzes em símbolos distintos para a Junta ou para a Câmara Municipal. Portanto, isto demonstra que a nossa maturidade democrática já é grande, que as pessoas sabem perfeitamente distinguir aquilo que é a decisão para o governo local daquilo que é a decisão para o governo central ou, eventualmente, as medidas de política que o governo central não esteja a desenvolver bem na ótica das pessoas. Mas também em relação a isso, nós temos que ter consciência, e as pessoas têm a consciência, que aquilo que o país hoje está a viver não é da responsabilidade deste governo, é uma herança. Este governo tem que resolver esta herança e pôr o país a crescer. É verdade, ainda não conseguiu pôr o país a crescer, mas estou convencido que a seu tempo isso acontecerá. O Dr. António Cabeleira já foi deputado na Assembleia da República, como já falámos aqui. Acha que essa experiência que teve, e falou que conhece bem a realidade do Concelho de Chaves, acha que essa sua experiência vai ser uma mais-valia como Presidente da Câmara, ou pelo contrário poderá prejudicá-lo por causa do governo onde esteve inserido? Acho que é uma mais-valia, porque aumentei a minha experiência política, alarguei o leque de conhecimentos sobre o funcionamento das instituições e alarguei também o leque de conhecimento em relação a pessoas. No momento em que eu estive como deputado, eu era um deputado da oposição, porque na medida em que o governo era do Sr. Engenheiro José Sócrates, portanto do Partido Socialista, e eu era um deputado da oposição. Muitas vezes fiz oposição ao governo, fundamentalmente quando eram nas reuniões das comissões parlamentares. Mas quero reforçar que realmente essa experiência tem alguma importância, devo dizer que sim, porque hoje há membros do governo que foram meus colegas deputados, com quem continuo a ter contactos, e não só, uma coisa simpática, eu estive na Assembleia da República há 3 semanas e tive a oportunidade de contactar muitos daqueles que tinham sido meus colegas, que se mantêm como deputados. E constatei que há um número significativo dos atuais deputados do PSD que são candidatos às câmaras municipais.
Isto quer dizer que o PSD valoriza de uma forma particular as eleições locais, para as autarquias locais. Porque pessoas, por exemplo, como o Dr. Almeida Henriques, que deixa de ser secretário de Estado para ser candidato à Câmara de Viseu, e regressou, entretanto, regressou à Assembleia da República como deputado, quer dizer que dá bem mais importância à sua terra, a Viseu, do que ao facto de estar no governo. Foi mesmo isso. Eu, na altura, anuí ser candidato a deputado para ir ganhar esta experiência, para saber como o país funciona até na Assembleia da República, e dessa minha experiência deu alguns frutos. Resultaram 2 petições, uma sobre a criação da Unidade Local de Saúde e outra sobre, agora recentemente, sobre o Tribunal. Isto foi fruto de eu ter percebido a vantagem de levar esse tipo de assuntos à discussão ao plenário da Assembleia da República. Se eu não tivesse tido essa experiência de deputado, não teria, e se calhar essas 2 petições nunca teriam acontecido. Foi fruto disso. Como é que pretende convencer o eleitorado que o Dr. António Cabeleira é o candidato certo à Câmara Municipal de Chaves? Eu acho que as pessoas conhecem-me mais ou menos bem. Estou há 2 anos na Câmara Municipal como vereador. Sabem que sou uma pessoa frontal, uma pessoa que não gosta de fantasias no sentido de criar ilusões nas pessoas, que procuro sempre falar a verdade e procuro realizar os problemas das pessoas. Quando não é possível, a minha frontalidade leva-me a dizer que não é possível, e muitas vezes já fui apelidado até de ser antipático por causa disso. E eu entendo que não. Eu acho que no futuro os políticos devem sempre falar a verdade e devem ser frontais. Porque quantas vezes a criação de uma ilusão de que um problema que algum cidadão nos coloca pode ser resolvido quando nós temos a consciência de que não vai ser resolvido, mas criamos a ilusão na pessoa que nos coloca o problema de que pode ser resolvido, podemos estar dessa forma a adiar o futuro dessa pessoa por 1, 2, 3 anos, até que ela percebe que não é possível e tem que tentar encontrar outra solução, às vezes para a sua vida, para a criação de uma empresa ou outra situação qualquer. Portanto, se formos frontais, estamos a ajudar desde logo a encontrar um novo rumo, um novo caminho, e não a criar ilusões, falsas ilusões. Costuma-se dizer que o bom político nunca diz não, e eu diria que o bom político do futuro, para que o país possa ter sucesso e para que a nossa comunidade local também possa ter sucesso, deve dizer não quando é de dizer não, deve dizer sim quando é de dizer sim, e deve empenhar-se para que seja sim quando a situação está no talvez. Então, temos que passar o talvez a sim, e quando é não, dizer realmente não. Como eu digo, as pessoas conhecem-me, sabem das minhas capacidades. Ao longo destes anos foram conversando comigo e sabem que sempre que eu disse que resolvi o problema, os problemas realmente foram resolvidos. Ajudei a delinear esta estratégia durante estes 12 anos para este processo de desenvolvimento que acho que eu subscrevo, e que acho que Chaves deu um pulo qualitativo em muitos dos setores da nossa sociedade. E todo este acumulado de experiência leva a que estou convicto que as pessoas vão depositar o seu voto no PSD, porque, para além de mim, há uma equipa também com experiência que me acompanha. Muito obrigado, Dr. António Cabeleira, por ter aceito o nosso convite. Eu aqui agradeço e pronto, a única coisa que quero desejar é que este período pré-eleitoral e o período de campanha eleitoral decorra com a normalidade democrática que a nossa maturidade de democracia já nos dá, de forma a que os cidadãos não sejam enganados com falsas promessas de criação de emprego, e peço desculpa por estar a prolongar um bocadinho mais a entrevista, mas esta nota agora aqui é interessante. Eu afirmei no meu comício de apresentação que não iria despedir nenhum funcionário da Câmara.
e é verdade, a Câmara de Chaves tem o número de funcionários adequado, isso pode-se ver nos rácios estatísticos em relação a outras autarquias do país, como nós temos o rácio equilibrado. Nós fazemos todos os anos poupança corrente com os vencimentos. Aquilo que a Câmara podia gastar por lei em vencimentos e aquilo que nós gastamos dá-nos sempre poupança corrente, o que nos permite depois passar essa poupança corrente em vez de se pagar em vencimentos, para investimento de capital. Como digo, não temos o número equilibrado, não há necessidade de despedir ninguém, há sempre necessidade de reafetar as pessoas em função das suas capacidades e até em função de capacidades adquiridas, porque, felizmente, há alguns funcionários da Câmara que continuam a estudar, estão a valorizar-se para depois poderem ter um melhor desempenho, mas também não prometo emprego a ninguém, ao contrário do que andam a fazer alguns dos adversários. Eu não prometo emprego a ninguém, porque a Câmara não precisa de mais funcionários. Se por um lado não precisa despedir, por outro lado também não precisa aumentar. Isto de uma forma geral. Pontualmente, há sempre, vamos imaginar que um técnico superior de uma área qualquer em que é um técnico único, por alguma razão, ou porque se reforma, ou até porque se transfere, ou outra razão qualquer, nós precisamos de suprimir essa ausência, naturalmente. Falou aí em adversários. Um dos seus adversários, um dos candidatos, criou um movimento independente, que é encabeçado pelo João Neves. O que é que me tem a dizer sobre isto, uma vez que ele foi muitos anos Presidente da Junta de Santa Maria Maior pelo PSD? Eu não gostaria de comentar as outras candidaturas sem ser na presença das pessoas. Acho que isso não é correto. Assim, de uma forma geral e sem responder objetivamente à sua pergunta, quero dizer que entendo a nossa democracia e a nossa legislação permite candidaturas de cidadãos independentes. Já aconteceram, noutras eleições, candidaturas de cidadãos independentes às juntas de freguesia, às assembleias de freguesia. À Câmara Municipal é a primeira vez. Acho bem que os cidadãos se organizem. A democracia não se esgota nos partidos políticos. A democracia deve ser estendida a toda a sociedade, nomeadamente às direções culturais, desportivas, às empresas, na medida que todos juntos, e esse será um dos meus lemas, eu quero ter um governo aberto, quero governar para todos os cidadãos. A minha equipa são os 41 mil cidadãos residentes em Chaves, mais os flavienses espalhados pelo mundo. É com toda essa gente que eu quero trabalhar, para eles e com eles. E, como digo, quero uma participação cívica ativa de toda a sociedade e criarei conselhos municipais em todas as áreas da governação, para poder estar mais próximo das instituições e para discutir os assuntos com as instituições. Daí eu compreender perfeitamente que possam surgir genuínos movimentos de cidadãos independentes, quando esses cidadãos independentes trazem qualquer coisa de novo para a discussão, porque, como disse, a democracia não se esgota nos partidos políticos. Mas, sem querer comentar objetivamente a pergunta que me colocou, quando são genuínos cidadãos independentes a promoverem esse movimento. Muito obrigada, Dr. António Cabeleira.